Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós chegamos em 1 Samuel, capítulos 7, 8 e 9. Ontem nós terminamos lá no alto, né? Nós vimos ali os filisteus devolvendo a arca do Eterno. Está lá no versículo 21 do capítulo de número 6. Os filisteus devolveram a arca do Eterno. Hoje nós chegamos ao capítulo de número 7 e a gente vê que a arca ela fica ali 20 anos, né? Na casa de Abinadab, e diz a palavra o seguinte: em todo o Israel havia respeito absoluto pelo Eterno. Bacana, né? Quando a arca voltou, a arca ela foi roubada por um ato de desrespeito a Deus pelos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Ela foi devolvida porque Deus se impôs sobre os filisteus. E o povo viu isso acontecer, o povo passou a respeitar o Senhor. E qual foi o resultado disso? 20 anos com a arca ali em Israel, na casa de Abinadab, com o povo obedecendo ao Eterno. Diz aí no capítulo 7 ainda que os filisteus eles vêm atacar os israelitas novamente. Meus irmãos, parentes, os filisteus eram bem boca aberta, né? Passaram todo aquele mal com a Arca da Aliança lá na terra deles. Só que passaram 20 anos, é isso que você deve entender, né? 20 anos depois, eles querem atacar os israelitas novamente. Mas diz o texto seguinte: agora a Arca da Aliança está na casa de Abinadab, a Arca está em Israel. Todo o povo obedece ao Senhor, né? Samuel havia convocado o povo para se desfazer dos seus ídolos e eles haviam se desfeito dos seus ídolos. Então está lá no versículo de número 10, do capítulo 7. Então o Eterno trovejou sobre os filisteus, eles entraram em pânico, a confusão foi total. Nesse lugar, Deus os ajudou. Isso foi lá em Mispá, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando Deus governa, o povo é abençoado. O povo aqui estava obedecendo a Deus, a presença de Deus estava com eles, a Arca da Aliança estava ali, e então não tinha filisteu que pudesse os atacar. Nós, fracos, sozinhos, mas com Deus, somos mais poderosos do que um batalhão. Diz o texto que Deus confundiu, apavorou aqueles filisteus com os relâmpagos e trovões, e o próprio povo de Israel perseguiu aquele povo e os derrotou. Bem bacana, não é verdade? Vale a pena demais viver em santidade. Quando nós vivemos em santidade, temos a proteção do Senhor sobre a nossa vida. Chegamos ao capítulo de número 8, e aí a gente já vê um período crítico. Ele começa assim no versículo 1, quando Samuel envelheceu. Samuel já estava velhinho, seu ministério estava acabando, ele colocou seus filhos para dirigirem os trabalhos proféticos, sacerdotais, religiosos em Israel. Mas o texto fala assim: mas eles não seguiram os passos do pai. Ou seja, eles faziam tudo que era errado. A observação que eu quero tirar aqui é o seguinte: Samuel é talvez o segundo maior profeta de Israel. Está ali entre os 3 principais, né? E nem sei, é até difícil numerar, né? Mas Samuel e Moisés estão ali nível a nível, né? Mas os seus filhos não eram tementes ao Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte: apesar, a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer ela não desviará dele. Isso é uma verdade. Mas ali é um texto poético, você deve entender isso também, né? A maioria das crianças que sendo ensinadas no Evangelho não se desviam da palavra. Eu estou aqui de prova para você, né? Eu conversava com a Liz ontem, eu estava falando com ela aqui em casa. Poxa, não falo com orgulho não, estou falando com sinceridade. Eu tenho 36 anos, eu tenho 31 de vida cristã. Eu nunca, guarda isso, nunca em toda a minha vida cristã pensei em sair da igreja. Pensei em abandonar o Evangelho. Então, a gente vê que a palavra lá, ela se cumpre em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Porém, aqui a gente já vê algo diferente. Há situações que os filhos não vão andar no caminho dos pais. Isso é comum de acontecer, pessoal. Não tem uma contradição bíblica aqui. No mundo tem 8 bilhões de pessoas. A maioria das crianças ensinadas no caminho do Senhor terão mais chances de continuar no caminho do Senhor. Mas uma pequena parcela, o diabo vai alcançá-las. Nunca, presta atenção, vem para mim,
nunca subestime o diabo. Ele vai conseguir alcançar algumas. E ele faz aqui com os filhos de Samuel, ele alcança os filhos de Samuel. A gente vê aqui que o povo começa a ficar chateado com os filhos de Samuel e passam a desejar um rei. E Deus não queria, Deus queria ser o rei deles, então Deus acaba permitindo. Tiramos mais uma lição aqui. Deus ele vai deixar a gente viver da maneira que a gente deseja, ainda que isso vá nos levar a quebrar a nossa cara. Eles pedem um rei, nomeiem um rei para nos governar, está lá no versículo de número 6. E o Eterno respondeu, vai em frente, faça o que eles pedem, né? Mas lá no versículo 19, vai dizer assim, um dia vocês vão chorar de desespero, por causa desse rei que tanto desejam agora. Deus não queria que o povo fosse dirigido por reis, ele queria dirigir o povo pessoalmente. Deus às vezes nos puxa para um lado, você puxa para o outro. Deus te puxa para um lado, você puxa para o outro. Vai chegar um momento que Deus vai deixar você seguir a direção que você quer seguir, mas você vai quebrar a cara. Cuidado com isso. É melhor deixar Deus nos puxar para a direção que Ele deseja. Chegamos no capítulo de número 9, e aqui a gente vê como que é interessante como Deus dirige a história. Aqui é o chamamento de Saul, né? Para ser o primeiro rei de Israel. Mas olha que legal. Deus faz com que os animais de Saul se percam, não? O seu rebanho se perca. Saul vai procurar o rebanho, acaba indo lá consultar Samuel, onde está meu rebanho, né? Mas o que eu achei interessante aqui é o seguinte, Deus tem várias maneiras de falar. Às vezes ele manda anjo, às vezes ele manda um profeta. Aqui, ele só fez os bichinhos de Saul se perderem, o rebanho se perder. Saul foi procurar os bichinhos e Saul nem percebia que Deus estava o atraindo até o profeta Samuel, né? Então, Deus ele tem seu modo de dirigir a história e nem sempre a gente consegue compreender. Há coisas, guarda isso, há coisas na nossa vida que a gente não entende e é Deus dirigindo nossa vida. Saul nunca poderia imaginar que aqueles bichinhos que se perderam era Deus o atraindo à sua presença para ungí-lo rei em Israel. Beijo no seu coração, nós vamos nos vendo por aqui, por onde? Pelas páginas da Bíblia. Até amanhã.